Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário Emerson Queiroz, da sede do bairro da Graça, em Salvador, Bahia. Seja muito bem-vindo, Emerson. Olá, Danilo. Olá a todos. É muito bom estar aqui mais uma vez. Vamos nessa. Em nosso podcast de hoje, que é especial em virtude do Dia das Crianças, falaremos também de um filme que é uma animação muito especial que marcou época e que nos ensina a todos sobre muitas virtudes e valores. Falamos do Rei Leão, de 1994. Naturalmente que não vamos esgotar o tema, menos ainda trazer aqui verdades absolutas, mas sim vamos conversar, refletir e extrair ideias que sejam úteis, práticas e, portanto, vivenciais para cada um de nós. Não vamos falar dos aspectos técnicos ou cênicos que a animação aborda, mas sim vamos nos concentrar em falar sobre as principais ideias e ensinamentos de vida tão profundos e atemporais que nos ensinam o Rei Leão. Cabe ressaltar aqui que a animação teve uma sequência, porém sem a mesma relevância do que a primeira. O Rei Leão 2, O Reino de Simba, foi lançado em 1998 e o Rei Leão 3, Hakuna Matata, em 2004. E há também o live action de 2019, mais recente, baseado no primeiro episódio de 1994. Esse primeiro episódio foi dirigido pelo Rob Minkoff e pelo Roger Allers e aqui no Brasil, lançado em 8 de julho de 1994. Há muitas vozes conhecidas nessa animação, a começar pelo James Earl Jones, que faz a voz do Rei Mufasa. Ele também é muito conhecido por fazer a voz do Darth Vader na saga Star Wars. Temos o Matthew Broderick, que faz a voz do adulto Simba, o Jeremy Irons, que faz a voz do Scar. Enfim, o elenco é repleto de vozes muito conhecidas que dão uma ênfase muito grande à interpretação dos sentimentos daqueles animais da animação, que nos fala muito sobre a nossa vida humana, por que não? Para começar, Emerson, como é praxe, eu gostaria que você fizesse uma breve sinopse da história do Rei Leão para a gente começar então o nosso podcast de hoje. Bom, perfeito, Danilo. Acho que posso chamar assim de clássico, né? De 94, essa animação. De fato, muito bonita e trata, entre muitas lições morais, que eu espero que a gente consiga extrair aqui, mas apresenta logo de início a ideia dos ciclos, né? Onde fala desse ciclo da vida e dessa integração que há com toda a natureza, e vamos encontrando aí uma série de personagens, como o próprio Mufasa, Simba, o Rafiki, que é o babuíno, o Timão e o Pumba, que são aí representados há muito tempo e bem conhecidos, que vão interagir, né, nessa, por que não dizer uma fábula, né, esses personagens que ganham vida, e mostrando um pouco das relações que nós podemos fazer de enfrentamento para com a dualidade, momentos em que a gente se encontra com a realeza do Mufasa ou com o ardil do Scar, né, que é esse irmão, essa contraparte dele, e enfim, todo o enfrentamento de uma jornada, por que não também falar da jornada de um herói, que é do reconhecimento de Simba, né, como ele próprio se tornar também um rei, e aquele que vai dar, dentro dessa ideia do ciclo, a proposta de continuidade do famoso reino do seu pai, né? Então, penso que essa seja uma síntese aí dentro do que nós vamos propor, e vamos seguir em frente aí para nossa aventura filosófica. Só um adendo importante, quando nós falamos do Dia das Crianças, esse podcast, sem sombra de dúvida, nos fala a essa criança que é em nós, como nos ensinava o autor do Pequeno Príncipe na dedicatória do seu livro, do mesmo título, onde ele fala para o seu amigo Leon Werther, a criança que vive em você. Ou seja, todos nós temos algo de criança em nós, do ponto de vista da pureza e de tudo aquilo que podemos aprender. E esse filme fala com essa nossa criança interior. Enfim. Só reforçando essa ideia do clássico, né? O filme, ele é um clássico porque ele marcou gerações. Eu assisti na minha infância, assisti recentemente, já havia assistido outras vezes também. E esse filme tem uma profundidade muito grande que é transmitida através dos personagens. E é esse ponto que eu gostaria que você falasse agora, porque há muito que se aprender quando a gente observa o comportamento, a conduta de cada um deles. E essa ideia do herói que você trouxe é muito importante, a gente pode até partir desse princípio para colocar mais ideias em relação ao que a gente vai falar sobre isso, porque a ideia do herói e da heroína é o que passa
cada um deles em sua aventura particular, e nos ensina muito sobre a nossa própria aventura humana também na nossa vida. Nós temos o Mufasa, que é o pai dele, que representa a liderança, a prudência, ou seja, essa verdadeira liderança que é baseada em virtudes e valores, a mãe dele, que é a Sarabi, a Nala, que tem um papel fundamental mais adiante e que a gente vai voltar a falar dela, o Rafiki, que representa a sabedoria, ele é como se fosse um sacerdote, aquele que tem muito conhecimento sobre a vida, sobre as leis da natureza, sobre tudo de um modo geral e que está sempre, ao falar, ensinando coisas muito profundas e trazendo inúmeras reflexões. O Timão e o Pumba, nós podemos até fazer uma relação com o aspecto de tamas e rajas que nos é ensinado, por exemplo, no Bhagavad Gita. O Pumba é o aspecto do tamas, que seria a inércia, a preguiça, e o timão é o contrário, é o rajas, é a ação em excesso, sem muita consciência. Em suma, esses personagens dizem muito sobre nós próprios, o que nós devemos melhorar em nós, para que a gente aprenda um pouco dessa caminhada do herói e da heroína. E, portanto, eu gostaria que você falasse um pouco do aspecto que cada um deles representa e o que nós podemos e devemos aprender com cada um deles. Bom, perfeito, Danilo. Só queria, a nível preliminar, né, deixar claro aqui que a gente não tem nenhuma intenção de dizer que o que estamos falando foi a proposta do filme, ou que ele foi pensado assim, mas simplesmente de trazer um exercício filosófico, né? Eu lembro muito das aulas, dos artigos, né, do professor Livraga, onde ele às vezes faz uma reflexão de quando o filósofo aprende e onde ele aprende, e ele deixa bem claro que o filósofo ele pode aprender o tempo todo e em qualquer lugar, né? Então, muito bom podermos assistir a um filme como esse e trazer um pouco daqueles ensinamentos filosóficos que a gente aprende em Nova Acrópole e reconhecer isso através dessas imagens e poder permitir esse diálogo, né? O ser humano, sem nenhuma dúvida, ele é um ser racional, mas ele também é um ser imagético. Então, pode ser que tenhamos aquele que assista ao filme de uma forma bem racional, como uma história com começo, meio e fim, mas não podemos deixar de aproveitar as imagens e ver o que isso nos toca, né? Pode ser que o que nos toque aqui não toque a outros, mas pode ser que sim, que aquilo que nós temos despertado enquanto imagem sirva para outras pessoas e que se inspire. Você trouxe há pouco, né, essa ideia da criança, né? Eu assisti esse filme, eu tinha, salvo engano, 10, 11 anos de idade, e é muito bom revê-lo, já o vi várias vezes, e rever agora para assistir esse podcast como a gente reflete sobre muitas coisas que já passaram e quem sabe seja até um convite, né, para essas crianças já um pouco mais maduras que assistiram um filme em algum momento possam revê-lo, quem sabe com alguma proposta que a gente levante aqui dentro do podcast, né? Então agora já tocando direto no que você me perguntou a respeito dos personagens, você já acabou levantando os principais deles, né? E de fato é isso, assim, né? A gente até vê pela internet que eles podem ter inspirações nas obras de Shakespeare e tudo mais tal. Bom, como filósofo acropolitano, a primeira relação que me veio à mente é com o Bhagavad Gita, né? Que é o primeiro tratado ético, vamos assim dizer, que a gente estuda no curso de Filosofia para Viver. E embora sempre possamos fazer relações com muitas coisas, essa é uma, para mim, que é bem marcante, né? Quando você encontra não só os personagens, como você citou, o Mufasa como a representação da lei, da ordem, aquele que rege, né, um reino, o próprio Scar como sendo o que poderíamos chamar de uma mente mais egoísta, de desejos, né, um pouco mais instintiva, que vai acabar por liderar as hienas, que representam esses instintos, né, que quase que são insaciáveis. O próprio Simba, que é o legado, né, essa consciência que precisa despertar para a sua história. A Nala, que é a sua contraparte, essa alma que vai animá-lo, que vai despertá-lo mais uma vez. O Timão e o Pumba, que tem um papel até um pouco dúbio, né, num primeiro momento fazem com que ele se afaste da sua natureza real, né, e apresentam aquele mundo da Hakuna Matata, aquela coisa toda, porém depois ao final acabam por auxiliá-lo, né, na sua reconquista, digamos assim, de si mesmo. Então vamos tocar por esses personagens e o próprio cenário, né, o próprio cenário é interessante, é bem comum, temos até memes na internet daquela imagem que o Mufasa apresenta ao Simba o seu reino, né?
e ele faz uma menção, pelo menos na obra em português, que é a que a gente está trabalhando aqui, tudo que a luz toca é o reino dele, né? É aquilo que ele é responsável. E o Simba percebe que há uma parte do reino que a luz não toca. Isso é bacana, porque estabelece esse limite dessa dualidade material na qual a gente vive, né? E até esse cenário é importante para a interpretação, que depois, mais adiante, nós o chamaremos no filme, veremos ser chamado de o cemitério dos elefantes. E aí por isso que me vem primeiro à mente a imagem do Bhagavad Gita, porque Hastinapura é a cidade dos elefantes. E é tido para nós, na interpretação simbólica, como a cidade da sabedoria, a conquista dessa sabedoria. E é interessante quando você pensa o cemitério dos elefantes, né? Ou seja, como se fosse o cemitério da sabedoria. Então, ali onde a luz não toca, ali onde a ordem não entra, né? Então, há certos limites. Tem muito a ver com aquilo que Platão falava de a gente precisa aprender a temer algumas coisas, né? E tem coisas que a gente teme e tem coisas que a gente não teme. Então, não há mal, por exemplo, em temer, cair na ignorância. Não há mal na perda dos valores, por exemplo, em temer perder os valores. A gente tem que ter consciência disso, nós não somos absolutos. Então, talvez não precisamos ter medo do escuro, mas sim ter medo em viver em um mundo de desordem, por exemplo, é algo que nos traz até um certo grau de lucidez. Isso o filme já mostra nas suas primeiras cenas, né? Estabelece esse limite por onde Simba deve caminhar, né? Que é exatamente pelo mundo da luz. Então, essas representações do cenário, dos personagens, tem muita riqueza para a gente poder explorar. Esse filme tem uma abertura inicial realmente belíssima, Emerson, e ela é marcante porque traz muito esse aspecto sagrado da vida, da ideia espiritual e profunda que nos ensina a nossa existência humana. E isso vai nos levar, sem sombra de dúvida, a imaginar. Imaginemos um mundo com esse aspecto na nossa vida prática, como nos ensina Confúcio, por exemplo, com a ideia do rito. E o filme traz muito bem esse aspecto ritual, cerimonialístico, que é importantíssimo da gente refletir. Além da ideia que vem na sequência, que são as cenas que a animação nos traz e os elementos que a gente pode aprender com as provas da vida que o Simba vai passar, o pai dele, Mufasa, ali ensinando essa ideia da prudência, com muita humildade, naquela cena em que ele apresenta a extensão geográfica do lugar que será de responsabilidade do Simba, ou seja, a ideia do ciclo, porque é ele quem vai sucedê-lo ao trono. Isso é muito importante porque nós já temos aí vários elementos que a gente pode trazer para o nosso coração, trazer para a nossa reflexão e, em alguma medida, relacionar com a nossa vida também. O ciclo de continuidade é muito belo e a forma na qual isso é trazido para a nossa reflexão através dessa animação é algo ímpar no cinema, porque nos traz essa simplicidade das relações da vida que esses animais nos ensinam com as suas experiências. E é algo que está totalmente relacionado, se a gente fizer essa conexão, com a nossa vida. Então eu gostaria que você começasse falando desses aspectos e de outras cenas também e outros momentos do filme, para que a gente já comece a fazer as relações do ponto de vista filosófico com essas experiências. Perfeito, né? Essa abertura, como você falou, é belíssima, né? É interessante porque você está falando de um ciclo natural, você está falando de seleção natural, acontece na própria natureza, mas nessa primeira imagem, né, todos estão reunidos, né, bem interessante isso, todos os animais, tanto caçadores como caça, naquele instante ali, eles estão reunidos para reverenciar o futuro, né, vamos assim dizer, aquilo que nasce, uma nova vida, ou celebrar esse ciclo da vida. Então, isso é algo bem, bem bonito, me lembra a uma imagem, eu tive a oportunidade de ir no Museu do Prado, essa imagem está lá, mas quem nunca foi pode jogar na internet que ela aparece também, que é uma imagem do Orfeu tocando a sua lira, e onde tem diversas feras que também estão ali numa posição de ouvir a sua melodia. Então isso mostra um pouco imagina esses diversos animais como aspectos instintivos, né? O ser humano ele tem essa natureza animal, faz parte do nosso princípio biológico, né? Porém, diante da ordem, diante da luz, diante da sabedoria, diante dessa celebração, dessa cerimônia, por que não dizer assim, né? Falando de uma cerimônia como um rito de casamento, como um rito de formatura, todos ali estão harmonicamente colocados, né? Então isso é muito interessante. Você vê que por mais que haja instinto,
o instinto predatório de uma caça, de um caçador, ou um instinto até de, não sei se posso dizer assim, de vítima de uma presa, mas neste momento onde a ordem impera, essa dualidade ela está pacificada. Então é um rito muito, muito bacana, né? Todos estão ali para prestigiar essa vida que nasce, esse futuro que tá vindo, né? Então é uma imagem de fato muito bonita, não só pelo seu colorido, mas por essa representação, né? Onde há ordem, onde há sabedoria, todos podem encontrar o seu devido lugar, e sabendo que faz ou fazem parte desse mesmo lugar. O próprio Mufasa ele vai ensinar para o Simba, né, uma cena mais adiante, sobre esse ciclo, né? Ele até diz, olha, quando você morre, o seu corpo vira grama. O antílope vai comer essa grama e depois nós vamos caçar o antílope, né? Ou seja, não há mal nisso, né? Não há aquela coisa que talvez assuste, aquela ferocidade, aquela coisa. Não, isso é passado como algo natural. Aquilo que ocorre a um ser humano também, que vai nascer, vai se desenvolver, em algum momento vai morrer ou desencarnar, e isso faz parte da vida, né? Então, essa maneira como esse filme, inclusive, transmite até para as crianças, né? Essa naturalidade da vida, ela é muito marcante, ela é muito importante, e merece ser celebrada, né? Merece ser enfatizada, porque não deixa de ser um processo educativo. Todos nós vamos passar por isso em algum mal, só vai variar a questão de tempo, mas essa questão de ciclo se apresenta para todos nós, e entender que isso faz parte desde cedo, penso eu que seja fundamental. Na história de Siddhartha Gautama, que depois será conhecido pela história da humanidade e por todos nós como Buda, ele renuncia ao trono, porque ele quer viver outras experiências mais espirituais e mais elevadas e cumprir o seu Dharma. Já no caso do Simba, é o contrário, ele tem que viver o Dharma de ser um rei. O pai dele, Mufasa, é muito sábio, é muito prudente, é muito justo e ensina para o seu filho todas essas virtudes e valores para que ele o suceda amparado nessas mesmas virtudes e valores. E o Simba sabe da responsabilidade que é aquele que vai suceder ao seu pai. E é muito curioso porque o seu tio, o Scar, ele é muito manipulativo, ele é muito ardiloso e ele vai trazer justamente o contrário. Ele quer estar no trono não por uma virtude moral e por uma liderança natural, mas sim pela sua própria incapacidade moral de consegui-lo. E as próprias hienas representam isso muito bem, sendo lideradas pelo Scar. Agora, há um ponto crucial, que é a ida para a Cidade dos Elefantes, que é um local que não se pode ir. Ou seja, o Simba não está preparado para ir, mas ele o faz porque o seu tio gera nele essa dúvida, gera nele essa curiosidade, e cabe aqui até um paralelo com a história de Ulisses, quando ele recebe de Éolo, o deus dos ventos, uma quantidade de vento e prende na sua garrafa, justamente para que ele chegue são e salvo na sua amada cidade Ítaca. Só que um dos tripulantes, curioso, abre essa garrafa e, naturalmente, com uma ventania, os afasta da sua cidade. Isso é muito interessante porque a gente vive também essa curiosidade quando a nossa mãe ou nosso pai, ou até mesmo o nosso mestre, diz para que a gente não faça algo, mas a gente desobedece porque a gente quer ter a experiência. E isso vai gerar dor, vai gerar karma. Eu gostaria que você falasse sobre isso, Emerson, porque essa ida deles, três, o Zazu, o Simba e também a Nala, e cabe um parênteses aqui, porque o Zazu ele simboliza essa consciência, esse grilo falante do Pinóquio, que o alerta para que ele não faça isso, mas o Simba desobedece e quer ter a sua experiência. E, naturalmente, que isso vai nos ensinar muito sobre as nossas escolhas também. Então, gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas questões. Perfeito, vamos lá. Bom, falamos do Mufasa, vamos falar do Scar, antes de dar sequência a isso, né, que é essa contraparte. Eu, pelo menos, associo aquilo que a Voz do Silêncio traz com uma mente de desejos, né? Aquela mente egoísta que está o tempo todo tentando ocupar o espaço, né? e assumir o controle da regência daquilo que seria em nós a nossa estrutura de personalidade, né? Nossos potenciais que deveriam estar a serviço da ordem e da lei, né? Então, de fato, sim, o Scar é essa sombra, vamos assim dizer, que, diferente do Mufasa, ele não quer ocupar o trono pela ordem natural das coisas, né? Ele quer, de fato, o instinto de poder, né? Pela inveja, pela vaidade, e uma das características próprias desse tipo de ser é a manipulação. Então, tanto que ele vai fazer isso com Simba, que justamente vai aproveitar essa infantilidade dele, né?
essa curiosidade que você bem trouxe, que o próprio Simba fala, mas eu sou corajoso, né? Eu rio na frente do perigo. Só que ele ainda não reconhece também a sua condição, né? Ele um dia vai ser rei, mas naquele momento ele ainda não é. Ele ainda é imaturo, ele não tem toda aquela força, ele não tem nem o rugido próprio ainda tampouco a Juba, né, que o representa como aquela figura majestosa. Então o Scar sabe disso, porque não deixa de ser uma mente que tem a astúcia, né, de forma meio ardilosa, mas não deixa de ser astuto, e vai aproveitar isso, e vai lançar aquela sementinha que é essa curiosidade que você trouxe do Eulo e que qualquer um de nós pode ver, né, assim, eu vou sair aqui da sala e vou deixar essa caixa aqui, mas por favor não abra, né? A primeira coisa que vai que vai surgir na mente de quem estiver perto é o que será que tem ali dentro, né? Então, ele sabe como jogar essa isca, né, para essa imaturidade que está representando essa fase de Simba poder ser fisgada. Então, justamente ele incita essa imaturidade, que leva, inclusive, a encontrar apoio nesse sentido na Nala, que também ainda é infantil, né? E ele acaba arrastando ela nesse sentido. E vai justamente explorar aquela parte que a voz da sabedoria, né, a voz da lei, do Mufasa, tinha alertado para que ele não fosse. Justamente porque ele ainda não tem essa força toda para enfrentar o que ali está, né? O Mufasa, ele constantemente está expulsando as hienas, né? Mas ele já tem condição, tem treinamento, tem vida, tem moralidade, vamos assim dizer, para poder lidar com aquele tipo de representação. Coisas que às vezes a gente ainda não tem certo poder, certo controle, mas gostamos de aparentar. E é isso que cai um pouco no que Simba acaba sofrendo, né? E inclusive isso gera até uma divergência entre ele e o pai depois, né? Que vai dar aquela dura nele, né? vai educá-lo, né? Fazer o papel dele como educador, porque não é essa que você é filho de rei, você pode tudo, né? Ele tem que entender o limite das suas ações. Isso é bem interessante, e sobretudo o fato dele expor, né, a Nala a um perigo, ele chama isso a atenção, né? Você tem que ficar atento, porque tudo que você faz tem consequências, e essas consequências podem atingir a outros seres desse reino pelo qual você é responsável, né? Mas ele ainda não, assim, ele entende, ele cria essa relação, mas não tem essa solidez, né, para poder, vamos assim dizer, esse ensinamento ganhar força, né? Tanto que mais adiante vai ter aquele outro momento que é de fato que apresenta a morte do Mufasa, né? Onde o próprio Scar, ele continua o seu processo de manipulação e prepara uma armadilha, né? Prepara uma armadilha onde ele coloca o Simba e o Mufasa vai tentar salvá-lo e acabe que, como pelo menos aqueles que já viram o filme sabem que ele vai morrer ali. E justamente é como gera uma pequena, não vou dizer pequena, mas um significativo, melhor dizendo, um significativo distanciamento entre o Simba, né, e o Mufasa, nesse sentido de que a sabedoria agora ela está em outro plano, né? Ela já não está mais ali no processo de condução direta dele. Ela vai se refugiar naquilo que o próprio Simba mostra para ele, né? O próprio Mufasa, desculpa, mostra ao Simba, que é o céu estrelado, né? Que representa toda essa tradição, né? Onde ele ensina lá, os reis do passado olham por nós, né? E olham por nós e olham para nós. Ou seja, tudo, de certa maneira, quando a gente quer ter um sentimento de eternidade, a gente naturalmente olha para o céu, né? E esse céu que tende ao infinito, um infinito que vai não só para frente, no sentido do futuro, mas também vai para o passado, né? Nesse ciclo sem fim, como o próprio relata a canção do filme. Então essa sabedoria agora ela está lá, vamos assim dizer, nas estrelas, né? Que é esse momento da morte dele. E o Simba, ele fica atordoado por isso, né? Por justamente ter sido inculcado nele aquela ideia da culpa, né? O que será que sua mãe vai pensar, né? É o que o Scar fala para ele, assim. E ele, tipo, ele não quer ser o responsável, né? O causador daquele dano, que é, sem nenhuma dúvida, uma experiência muito forte, né? E sugere que ele fuja. Ele foge. E as hienas vão atrás dele justamente para garantir, vamos assim dizer, que ele não volte nunca mais, que ele se perca lá. E é interessante que o caminho é cheio de espinhos, né? Lembra das imagens assim?
Então, representa um pouco dessa briga um pouco interna nossa, né, no sentido de duro, né, onde a gente se machuca muito, a gente tem essa prova, né, vamos chamar de prova, a gente pode chamar assim, né, uma experiência como uma prova, e nesse momento a gente não sai tão vitorioso dessa prova, muito pelo contrário, a gente está, na representação do Simba ali, ele está machucado, ele tá ferido, ele está com uma perda, ele está desconectado daquilo que era o seu exemplo, que era a sua referência. Em termos filosóficos, podemos dizer que naquele momento ele se esquece um pouco da tradição, ele esquece inclusive de si próprio, né? Que mais tarde vai ser uma das grandes tônicas, podemos dizer assim, do filme, né? Que ele tem que se lembrar de quem ele é. E esse lembrar-se de quem se é algo muito importante que vai destacar essa animação. Vale lembrar aqui, Emerson, um pouco mais da manipulação que o Scar faz em relação ao Simba e esse governo sem moral que ele obtém. Quando tudo acontece, o Simba morre, porque ele vai salvar o pai e acaba morrendo. E o Scar, ao voltar, naturalmente que conta uma história muito ardilosa, muito mentirosa, muito manipulativa, e ele assume o trono sem uma governança moral, ou seja, é um tirano, literalmente falando. E é muito curioso porque não há uma construção moral, uma sucessão natural, mas sim uma manipulação. E tudo o que acontece é justamente pela inveja, pela ganância, e nós vemos aí a expressão disso tudo depois, porque aqueles animais que ali estão desconfiam da sua versão, mas não tem como saber o que está acontecendo de fato e tomar também uma posição. E naturalmente que os personagens vão ali mostrando cada um deles quem eles são de fato. E o contrário acontece com o Simba, porque ele vai vivendo uma vida que não lhe cabe enquanto aquele que pode vir a ser um rei, ou melhor dizendo, que deve ser o rei. E é muito curioso as hienas, o seu aspecto ardiloso, comendo, se entregando aos prazeres em excesso, luxúria, gula, vaidade, enfim. E nós temos também o Timão e o Pumba, que muito bem lembrou você, Emerson, porque eles têm esse aspecto dual. E gravando um podcast recentemente com alguns amigos da Nova Acrópole, um deles colocou algo muito especial que é: nem tudo é 100% bom ou 100% ruim, dentro de um ponto de vista e dentro de um contexto que estávamos falando, claro. E é muito curioso porque a gente pensa, poxa, o Timão e o Pumba são ruins. Não, eles vivem a experiência que eles têm que viver. Já o Simba, ele não é um animal como aqueles com quem ele convive. E é curioso porque tem um aspecto lúdico da experiência que a gente vai tendo e vamos dando até risada com o comportamento de ambos. Mas o Simba, ele precisa tomar a sua consciência porque ele se esquece de quem se é. Ou seja, lhe falta uma real visão da sua própria identidade. Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque nós vamos ter na sequência um personagem fundamental que é a Nala, que vai afrontá-lo. Ela vai trazer para ele essa lembrança, essa memória daquilo que ele deve ser, porque ele está ali comendo insetos com o Timão e o Pumba, só que ele não se alimenta disso. É muito curioso porque nos Graus de Felicidade de Aristóteles, ele fala muito sobre essa ideia de que os reinos vivem o seu grau de felicidade, digamos assim. A planta é feliz ao receber água e sol, os animais ao comerem, ao se alimentarem, ao terem os seus desejos atendidos, só que nós, seres humanos, e no caso o Simba como o futuro rei, ele não deve viver a vida daquela maneira. Só que é preciso uma consciência, e aí nesse caso entra a Nala para lhe trazer de volta esse aspecto. E quantas vezes a gente, Emerson, não passa por isso na nossa vida? Enfim, eu gostaria que você falasse um pouco sobre todas essas questões para que a gente refletisse um pouco mais sobre elas. Sem dúvida, né? Dando uma certa continuidade aí na história, né? O Scar, ele assume e todas as hienas ocupam o reino, né? Isso me lembra um pouco da ideia dos Kauravas, né? Ou seja, tá lá a Hastinapura, que já existia, só que ela foi ocupada pelos usurpadores, né? Ou seja, os Kauravas lá na eterna luta contra os Pandavas. Então agora tem que conviver juntos ali, só que os Kauravas acabam reinando. E onde impera esses Kauravas, ou vícios, ou defeitos, né, como a gente pode representar muito bem as hienas, os Kauravas no Bhagavad Gita e as hienas no Rei Leão, a tendência do reino é aquela imagem que a gente vê que já não é mais tão colorida, né, caótica, ela é monocromática, não há mais comida, né, ou seja, são esses instintos e desejos insaciáveis, né. Essas hienas representam isso, né, elas comem até a carne morta, assim, né, em vários momentos eles citam o cheiro ruim da comida, né, elas vão trazendo isso de um aspecto lúdico, assim, né, vão devorando esse resultado de um combate mal combatido, vamos assim dizer.
E enquanto isso acontece no reino, né, o Simba está passando por isso dentro dele. Poderíamos relacionar isso, né? Ele está perdendo o combate e acaba se refugiando justamente no Timão e no Pumba, que representam esses prazeres da vida, né? Essa falta de responsabilidade, essa vida, vamos assim dizer, o deixa a vida me levar no sentido mais, enfim, irresponsável, vamos assim dizer, né? Embora seja lúdico, embora seja engraçado, quem não se encanta com os dois, né? São muito divertidos, né? Mas às vezes a gente encontra justamente nessas diversões, nesse entretenimento, como anestésicos, né? Que nos distanciam das nossas responsabilidades e acabamos nos viciando. Adotamos essa forma de vida e como você bem falou, né, o ser humano não pode viver dessa maneira, não no sentido, ou melhor dizendo, não deve, né, poder até pode, mas não deve, pelo próprio ensinamento que o Rei Leão traz, né? O Mufasa no início já está falando com o Simba, você precisa ocupar o seu lugar no ciclo da vida. Você trouxe Aristóteles fala isso o tempo todo, a natureza ela é composta por princípios e finalidades. Então, tudo que existe na natureza ocupa um lugar e tem um papel, tem uma responsabilidade. No caso de Timão e Pumba, eles estão fazendo o papel deles, como você mencionou, tá certíssimo, né? Assim como nós temos instintos que nos levam ao prazer e tudo mais, e não tem como fugir disso, não tem como negar, não tem nem por que negar isso. Mas eles precisam ocupar o lugar que são devidos. E nesse momento, diante do esquecimento de Simba, eles acabam se tornando a realidade dele. O que faz o interessante é que, de certa forma, eles acabam mudando um pouco a natureza do Simba, né? O Simba é um caçador, ele como o próprio Timão coloca, ele está no topo da cadeia alimentar, mas depois ele se torna um comedor de insetos. Que curioso isso, né? Chega até a ser uma certa forma debochada, né? Vamos assim dizer, de você representar isso. Pô, um leão virou um comedor de insetos, né? Aquela coisa que é meio viscosa, mas é gostosa. Então, tipo, dá para atender, né? Dá para viver assim. Posso me acostumar com isso, ou algo que a gente costuma às vezes dizer para nós mesmos, né? Sim, isso é bacana, agora eu já sofri muito, né? Ou já trabalhei bastante, então agora eu vou curtir e vou me entregar a isso. O que não há nenhum mal, mais uma vez, em dizer em diversão, curtição ou coisa assim, né? Justamente o que acontece, a problemática é quando isso se torna um elemento que te faça esquecer quem você é, que te faça esquecer qual é o seu papel, que te faça esquecer que você tem uma responsabilidade. Aí não, né? Quando nos tornamos irresponsáveis, nós vamos gerando uma série de rupturas em todas as relações, né? A gente pode pensar nisso, relações profissionais, relações pessoais, relações de pai e filho, esposa, enfim, amigos até. Quando a gente é irresponsável, isso tende a ferir nossos laços, né? E esses laços eles precisam ser resgatados, é justamente onde entra a Nala, né? Essa amizade filosófica, esse amor incondicional que o encontra, né? E que vai fazer com que ele se desperte mais uma vez para aquela que é a sua realidade, né? Então é bem bacana, antes de darmos continuidade na Nala, lembrar que o Timão ele reconhece a força do leão, né? O Pumba é que é mais bobinho assim, que não podemos ficar com ele é tão bonitinho e tal. O Timão fala, mas ele é um leão, né? Ele vai nos devorar e tal. Depois ele pensa assim, poxa, ele de certa maneira manipula também, né? Embora seja engraçadinho, mas ele também manipula. Não, nós podemos tirar vantagem disso, né? Ele pode ser o nosso leão, então ele vai usar o Simba como uma espécie de escudo, né? de proteção e tal. E é o que acaba até acontecendo quando a Nala está caçando e encontra o Pumba, o senhor porco. Quem aparece justamente para impedir isso é o Simba, né? Então, de certa maneira, eles conseguiram trabalhar direitinho. E esse leão agora ele está a serviço, vamos assim dizer, né? Essa potência está a serviço desses instintos. Muito bem representados, esses instintos alegres e divertidos. E quanto esforço, né? Nós fazemos, olha que coisa interessante. Quanto esforço, que é essa força que o leão tem, né? Quanta força a gente dedica a essas coisas que são passageiras, né? Essas coisas que talvez nos atendam em parte, mas não nos atendam plenamente, porque a gente sabe que não atende.
Tanto que quando um certo entretenimento ou um certo momento de prazer termina, a gente quer buscar outro logo imediatamente, né? É bem comum, já que estamos falando de filme, vamos falar das séries, né? Quando uma série que a gente gosta muito, ela termina aquele último episódio deixando um monte de perguntas para serem respondidas no ano que vem, olha, para muita gente isso causa até dor, né? E aí o que acontece, né? Os próprios meios de entretenimento vão lá, olha, enquanto você espera por tal definição, tem essas aqui para você assistir e por aí vai, né? Então a gente vai acabando ocupando esse lugar de consciência por esse entretenimento, por essa diversão e tal, mas que no fundo a gente sabe que não atende. E o Simba sente isso, né? Só que quem vai mostrar isso para ele é a Nala, né? Pode falar. Só pegando o ensejo, Emerson, nessa sua fala, quando a gente cede para os nossos desejos, a gente acaba perdendo a consciência humana. No caso do Simba, a sua consciência animal de um futuro rei. É muito curioso porque em uma aula da Nova Acrópole, uma pessoa disse algo muito interessante sobre essa entrega aos desejos. Foi dado o exemplo de quando você começa a comer aquele amendoim de petisco, não é? E você não para até que acabe. Então, se tiver um buraco no chão, a pessoa vai comendo até que se cave um buraco. Enfim, foi um exemplo cômico que me trouxe muita reflexão, porque a Nova Acrópole é uma escola de filosofia maneira clássica que nos ensina a nos aproximarmos da sabedoria. Não somos sábios, mas temos a chance de nos aproximar da sabedoria através de uma conduta mais coerente, mais ética e mais moral. E isso acontece também com o Simba, porque ele pensa que ele é rei, tanto que o seu pai lhe diz, você ainda não é um rei. É muito interessante porque a gente, aproveitando esse ensejo, pensa que ao estudar um pouco ou conhecer um pouco sobre algo, já pode querer ensinar. Não, a gente precisa passar pelas provas da vida para que a gente tenha moral de ensinar com base a um aprendizado profundo e mais real daquilo que a gente está estudando, daquilo que a gente está vivenciando. E é curioso porque isso tem tomado um grau de amplitude muito grande quando todas as pessoas querem ser mentoras e querem conduzir, e há que refletir muito sobre isso. E algo que acontece com o próprio Simba, porque ele já pensa que é algo que ele ainda não é. E vem a Nala justamente para chamá-lo à consciência, porque ele está vivendo ali como um Sancho Panza, na história do Dom Quixote de La Mancha. Ele, Timão e o Pumba comendo lagartos, curtindo a vida, sem nenhuma consciência, principalmente ele, daquilo que ele deve, enquanto um futuro rei, viver. E a gente passa por isso muitas das vezes quando a gente declina em consciência. Direcionar, né? É uma forma de direção, de condução, né? Essa coisa infantil que você falou dos pitacos é legal, né? Tem um momento que tem uma canção do filme que fala isso, né? O que eu quero mais é ser rei, né? Então é aquela coisa assim, ele quer curtir, né? No primeiro momento tem esse desejo de, nossa, eu quero ser chefe, eu quero ser aquilo outro, mas depois vem o peso da responsabilidade, né? Que é o que de certa forma ele tenta fugir. Sim, sem dúvida, né? A Nala vem para despertar isso, e um pouco antes dela chegar, né? Vale lembrar que tem uma passagem até um pouco platônica, por que não dizer assim, que é no sentido do mito da caverna, né? Dessa alma que sente a necessidade de romper as correntes. Porque tem aquela cena que os três estão olhando para as estrelas, né? Mais uma vez o cenário das estrelas, e querendo ou não, a gente vai ver um pouco o mundo de acordo com como a nossa natureza está sendo vivenciada, né? Então o Timão, ele olha para aquele céu estrelado e eles ficam perguntando o que é aquilo, né? E o Timão vê vagalumes. Ele só pensa em comer insetos, né? Então ele está vendo lá um mundo de vagalumes que estão colados naquele fundo azul estranho, como ele coloca. E já o Pumba fala, eu sempre pensei que aquilo ali fossem bolas de gases, né? Aí o Timão até brinca com ele, tudo para você é gases, né? A gente faz essa relação para ele que é essa. Agora o Simba, ele já está num momento mais tocado, assim, né? Ele fala que ele lembra daquela coisa que foi ensinada, né, que os grandes reis do passado estão lá, né, me disseram uma vez, ou seja, ele vai trazendo essa importância da memória, né, isso vai despertando ele, e logo depois onde vai aparecer a Nala, né, que vem com essa força, né, esse aspecto feminino, embora não seja a mãe dele, né, mas ela age de certa maneira como uma grande mãe, né, ela vai conduzindo, né, essa maturidade que falta a ele, ela vai representar, e ela vai fazer esse chamado forte. A gente pode dizer, eu pelo menos me atreveria, né, se me permitem dizer, que é ela que faz, né, naquele momento, o Simba se tornar de fato o Rei Leão, né? Ou seja, ele vai se tornar rei por conta dela,
por conta dessa lembrança, ela representa também essa memória, essa lembrança de que ele tem uma responsabilidade, que quando ele saiu, quando ele escolheu viver daquela maneira, ele deixou uma lacuna, ele deixou um vazio, vamos assim dizer, nas terras do reino, e que foi ocupado por aquilo que não é próprio para governar, que é o Scar e as hienas, né? Ou seja, não estão ali para governar. Quem tá para governar é ele. Então ela vai fazer toda aquela cena, né? Tem aquela cena muito bonita, né? Do amor entre os dois, né? Ele se reconhecendo novamente, e ela chega a dar uma dura nele, assim, né? De que ela não está vendo nele aquilo que ela via quando ele era criança, né? E que ele precisa despertar para aquilo. Ele precisa despertar para aquilo. E é muito bacana esse todo entrelace, né, de cenas, porque é tudo muito ligado e começa uma avalanche de relações, né? Tem que tomar até cuidado para a gente não ficar falando demais, mas é porque tem muito conteúdo, né, nesse filme. Que desse contato que eles têm, eles vão se encantando e há um lamento, né? O Simba e o Timão vão percebendo que ele está despertando de novo para o outro lado. Eles são os primeiros a reconhecer isso, né? Até antes mesmo do próprio Simba despertar, eles já estão percebendo. Tanto que eles colocam lá na canção, né? Domado está o leão, né? Eles estão, que são esses instintos que a gente poderia chamar de um certo grau de um nosso eu animal, né? Que briga com o nosso eu consciência o tempo todo, né? Porque eles querem manter a sua condição. Pô, eles estão muito bem, comendo, vivendo felizes, com um leão protegendo eles, né? Tem segurança, tem essa coisa toda. Agora a gente vai ter que perder isso, né? Como é com a gente, né? A gente precisa de uma jornada, de uma aventura, de uma mudança, de uma transformação, inclusive isso é dito, né? Mudar é importante, né? Mas às vezes dói. É o momento que o Simba está com o Rafiki, né? Ele tem uma fala mais ou menos próxima a isso, né? Quando ele fala assim, tem que lembrar do que você é, ele fala, mudar é bom, mas não é fácil. Então, ele sabe que é exigente. Nós sabemos que é exigente. A gente sabe, no fundo, que mudar, sobretudo para algo, para sermos um pouco melhores e mais fortes do que nós somos, exige. Sem dúvida, e só complementando, Emerson, as falas do Rafiki, elas são tremendamente profundas e sutis. Elas vão exigir do Simba uma compreensão maior nas conversas que há entre ambos. Já a Nala, ela é mais direta, mais objetiva, e é interessante perceber essa linguagem da vida, ou seja, cada um deles tem uma forma de ensinar. Cada um à sua maneira. Isso é muito importante e muito especial. Assim como quando a gente assiste, por exemplo, a saga Star Wars, o mestre Yoda, ele é muito ponderado, é muito prudente ao ensinar os seus discípulos. E a cada um, ele fala de uma maneira, com uma linguagem. Isso é algo muito interessante porque a gente também age da mesma maneira quando falamos com pessoas com quem temos uma convivência mais próxima. Falamos certas coisas e para pessoas mais distantes falamos outras coisas, ou seja, uma linguagem. E o Simba, ele aprende muito tanto com uma linguagem quanto com outra. E isso é muito curioso de refletir porque, de alguma maneira, ele vai aprendendo com ambos. Uhum. A Nala coloca ele com aquele diálogo, né? Que ele tá dentro dele, eu tenho que voltar, mas não posso e tudo mais. Então ele gera essa dialética interior, né? Para usar um termo bem filosófico. Ele está dialogando com ele próprio, né? E o Rafiki, ele chega com essa voz de sabedoria, com esse entendimento, que vai fazer com que ele possa dialogar agora não só com ele próprio, mas também, por que não dizer, com esse céu estrelado, com os deuses, né? Que ele chega justamente com essa coisa lúdica, mas um pouco enigmática. Ele é uma espécie de um sacerdote, né? Ele está ali como um pontífice para fazer a ponte entre aquele momento que ele está travando, que ele está vivenciando, com algo ainda mais elevado, que é quando ele vai ensinando que o Mufasa ainda vive, né? Ele vai mostrar onde o Mufasa está, e é ele que vai justamente ficar incitando o Simba a se lembrar de quem ele é. Então, lembre-se de quem você é filho de um verdadeiro rei, né? Então você é um legítimo rei, e o Simba ele começa a entender isso, mas ele ainda reluta, né? Aí o Rafiki até bate com um cajado na cabeça dele, que mais tarde, Nala, um pouco mais adiante, Nala vai perguntar, né, o que fez você voltar? Aí ele até brinca, o bom senso bateu na minha cabeça, né?
Então, assim, é bem interessante que o cajado ele vai representar esse bom senso, né? Essa cutucada que a gente tem, um pouco parecido com aquilo que a gente vê na imagem do faraó, né? Quando a gente pega aqueles sarcófagos que o faraó tem um látego na mão, né? Esse látego que desperta a atenção, né? Aí está representado por esse cajado, desse que conhece a tradição e vê que o Rafik ele é muito tranquilo, né? Porque ele entende que isso vai ser consumado, né? Ele vive dentro de acordo com o ciclo, né? Ele só tem o papel dele é fazer despertar, fazer com que Simba decida assumir o papel dele, mas ele confia nesse processo, né? E esse diálogo que ele agora faz com que Simba se veja, né? Ele mostra lá aquele espelho no lago e tal, ele começa, primeiro ele se olha e vê a si próprio, mas depois ele começa a ver essa herança, né? E aí ele olha para o céu e ouve, né, a voz do Mufasa falando com ele, né? Você se esqueceu de mim, tal, lembre-se de quem você é, lembre-se de quem você é. É um pouco daquilo que a gente sempre traz no podcast, né? Já temos um com esse nome, mas enfim, não dá para desassociar, é o torna-te quem tu és, né? Ou seja, mais uma vez, essa máxima de Píndaro gritando, batendo no nosso coração, tipo, assuma o papel que você tem que assumir. Então é onde ele de fato decide voltar, e você vai vendo que ele passa por desertos, até antes mesmo dele encontrar com a imagem do Mufasa, ele já tem aquela força, ele já vai passando pelos obstáculos de uma forma mais imparável, né? Quando ele sai lá, quando ele foge, ele está todo machucado pelos espinhos, mas agora ele vai rompendo os cipós, ele já tem toda aquela força de enfrentamento, já não é a mesma coisa. Se a gente prestar bem atenção nessas imagens, ele está fazendo um caminho de regresso, mas ele já não é mais a criança que ele era um dia, né? Ele agora já tem toda uma potência, e ele vai, então, chega com todo o apoio, né? E aí é onde entra uma característica interessante, para falar um pouco desse dualismo, né? O Scar, quando governa, ele manipula, inclusive, as hienas, né? Elas o servem por conveniência, tanto que quando ele começa a falar mal delas, né? Quando elas percebem que não tem comida, elas já começam a dar problema, né? Agora, é o contrário do Timão e do Pumba, que depois que o Simba, ele, vamos assim dizer, se verticaliza, né, ele assume a sua identidade como rei, o Timão e o Pumba vão servi-lo também. Eles vão para ajudar. Ou seja, já não é aquela vida de curtição ali que ele tinha antes, não, tudo bem, mas agora esse papel vai ser direcionado para que o rei possa fazer o que precisa fazer. Então isso é um ponto bem interessante, né? Para a gente ver que não há mal, no sentido, como a gente costuma dizer, julgar, no Timão e no Pumba, mas que eles estavam, de uma certa forma, mal direcionadas. E agora, quando o Simba ele assume o seu papel, eles vão se tornar apoio, né? Porque são eles que abrem caminhos, viram a isca viva lá que o Simba propõe na estratégia, tal, ele dança, quer que eu dance o hula, né? Ele começa a dançar lá aquela dança toda, que acaba por atiçar as hienas, né? É uma cena, chega até a ser grotesca, né? No sentido assim, é lúdico, é engraçado pra caramba, mas é um negócio tão bobo, um suricato dançando lá, mas vê como isso já é o suficiente para atrair as hienas, né? Ou seja, já provoca uma distração, elas são tão reativas que já é o suficiente para que elas caiam na armadilha, e através da aproximação indireta, o Simba vai lá confrontar, né, o Scar, né? Essa mente agora mais lúcida, mais altruísta, mais responsável, ela vai confrontar essa mente egoísta, né? E vai gerar, por que não dizer, se fôssemos comparar com o indivíduo, essa tão famosa guerra interior, né? Entre a nossa parte altruísta e a nossa parte egoísta. Quem vai ficar com o devido lugar ocupado, né? Quem é que vai conduzir de fato? Eu estava lendo a história do Ramayana novamente e tem uma passagem ali muito importante que dá para a gente relacionar com as provas que o Simba vai passando. O Simba, ele cresce porque ele começa a, do ponto de vista moral, conduzir a si próprio. Tanto é que ele conduz o Timão e o Pumba pelo exemplo moral dele. Ele transforma aqueles que estão com ele também. Isso é muito curioso porque a gente quer que as pessoas se transformem, sejam melhores e sigam o nosso exemplo. Bom, se a gente não faz isso, fica inviável que as pessoas nos sigam. Há que ter uma real mudança interna do ponto de vista da nossa conduta, da nossa visão e ação
em relação a essas virtudes e valores. E isso acontece com Simba. E na história do Ramayana, o macaco Hanuman, quando ele enfrenta um oponente, ele cresce demasiadamente e o seu oponente o faz na mesma medida e proporção. Ou seja, as provas crescem de acordo ao nosso crescimento interior. E o mesmo vai acontecer com o Simba, porque ao voltar para o reino, ele vai enfrentar provas grandiosas. E cabe só um parênteses aqui muito importante e curioso, que é a condução do reino pelo Scar. Ou seja, a coisa degringolou ali. A gente percebe uma indolência, uma preguiça, uma falta de moral muito curiosa, não só por parte dele, que de fato não é um rei, porque não tem moral para sê-lo, quanto daqueles que estão no seu reino. Não todos, claro, né, mas as hienas, principalmente, que representam muito bem esse aspecto da preguiça e da entrega total aos desejos. Tanto que é um momento onde se fala de falta de comida e eles não querem fazer nada, ninguém quer mais caçar. Ou seja, é uma casa abandonada, digamos assim, é um reino abandonado. Enfim, dali por diante, as provas vão acontecendo, as experiências vão trazendo um grau de consciência e de despertar para cada um dos personagens. Eu gostaria que você falasse desses momentos da animação e também de outras cenas, porque a gente já está indo para o final e tem muito o que refletir desses momentos derradeiros dessa belíssima história. Perfeito, né? E assim, ele já chega com esse aporte todo, né? Que é o Timão, o Pumba, a própria Nala, tal, ou seja, ele está lá com o seu arsenal. Só que é bem interessante, né? Eu pelo menos simbolizo mais uma vez essa luta que ocorre na nossa mente, né? Porque o Scar, mais uma vez, ele ainda assim, ele vai tentar semear a dúvida, né? Ele vai colocar aquela coisa, venha lá e diga quem matou Mufasa, aquela coisa toda, né? O que foi que você fez, ou seja, ele ainda vai incutir essa luta na nossa mente, né? Um ser humano como um ser mental, ele vai ter muito essa briga no nosso campo da mente. E ainda assim o Scar, ele tenta semear essa dúvida, né? Que chega até por um instante, as leoas que já estão prontas para atacar, elas ficam meio assim, né? Vamos, não vamos? O Scar traz até um pouco do que a gente vê no Bhagavad Gita com Arjuna, né? Vou ter que matar os parentes, né? Aquela coisa toda, ou seja, não vamos fazer isso, né? Precisa terminar em violência, né? Ele vai gerando toda aquela manipulação ainda, mas só que o Simba já não é mais o mesmo. Ele já não é mais infantil, ele é pressionado contra a Pedra do Rei, né? É engraçado que essa luta entre eles, essa dualidade começa ali, né? Justamente no topo da pedra que representa o reinado, né? E o Simba, então, ele lembra, né, que não é ele que foi o responsável por aquilo, né? Ele, de certa forma, tinha, assim, uma atitude infantil, mas quem provocou a morte do rei quem matou o rei foi o Scar. Então, tanto que ele o faz confessar, e isso é o que faltava, né? Quando ele confessa, então as leoas já partem para cima das hienas e começa toda aquela cena bacana. E, de certa forma, num cenário de fundo que pode até passar um pouco despercebido por conta das cenas de ação, é um raio que provoca um incêndio, né, nas terras do reino, né? Por isso que para mim esse filme é um deleite, porque essas imagens que estão de fundo, sem falar muito, já nos simbolizam bastante, né? Esse raio que tem a ver um pouco com essa vontade, com essa necessidade, com uma força imperiosa do destino, e o fogo como elemento purificador, né? Ou seja, ele vai queimar aquelas velhas formas, ele vai, de certa maneira, destruir, não no sentido para que se acabe, mas ele vai destruir no sentido de renovação. E isso é muito interessante. E enquanto estão lutando, o fogo está lá consumindo todas as velhas formas, e quando termina a luta, quando esse despertar, vamos assim dizer, ele está mais completo ou pleno, atingido, é onde começa a chuva, né? Essa chuva que vai representar essa revitalização, né? Então vem logo esse incêndio purificador e logo depois dele vem essa chuva que purifica, que renova, que representa essa vida que vai começar a ressurgir, e aquelas imagens das árvores começando a florescer, né, e tudo mais tal, a ordem ressurgindo através desse combate, né, de eliminação dessas velhas formas que acabam por consumir a si próprias, né? O Simba, ele não vai matar o Scar, né? Ele não precisa disso, mas as próprias hienas vão fazer esse trabalho, né? Ou seja, elas vão consumir aquela sua própria natureza sombria, para justamente dar espaço
à luz, que é o reino que se estabelece novamente. Esse fim, ele é idêntico ao começo, né? Aquela cena harmoniosa, mais uma vez, os animais em festa, o filho do Simba também sendo apresentado como sucessor, né? E essa ideia de continuidade estabelecida para além de toda essa dualidade que existe, né? Que é um pouco dessa vitória da nossa alma, né? Daquilo que de fato nós somos essencialmente, que para além das formas que passam, que precisam ser combatidas, você percebe que não tem essa questão, por mais que o Scar ele tente manipular de que não podemos acabar em violência, mas a luta ela precisa ser estabelecida, e não é uma luta por violência, é uma luta por justiça, é uma luta por ocupar o lugar que é devido, né? Não se pode deixar de qualquer forma como estava, simplesmente porque sim. Então, esse combate representa muito desse nosso despertar, desse convite, ou convocação, melhor dizendo, para que a gente trave essa batalha contra as nossas próprias hienas, contra aquilo que nos consome, contra aquilo que nos assusta, contra aquilo que nos domina simplesmente porque sim, e, enfim, que nossa consciência encontre os verdadeiros aliados, coloque-os no devido lugar, e isso é interessante, né? Por mais que possa parecer num primeiro instante uma vida indigna do Timão e Pumba, lá só comendo insetos e vendo a vida passar, a verticalidade de Simba dignifica eles, né? Eles agora vão ter um papel fundamental de aporte nesse novo reino que se inicia, né? Ou seja, tem lugar para todos, né? Quando há ordem e sabedoria, tudo ocupa o seu devido lugar e pode desempenhar esse papel com muita dignidade, com muita força, com muita vida. É difícil encerrar um podcast que traz tanta riqueza e tanto aprendizado para todos nós, seres humanos. Uma história belíssima que marcou época e, sem sombra de dúvidas, marcará por muito tempo, porque é uma história atemporal. Isso é muito importante porque nós podemos trazer inúmeras reflexões finais. E eu gostaria que você falasse, além de tudo que você já trouxe, um pouco mais dessa ideia da imaginação. Essa cena que você relatou deles olhando para as estrelas me faz muito refletir sobre a nossa condição de hoje, ou seja, a nossa condição atual, onde a gente olha apenas para o horizonte, ou para baixo, ou para frente, sem olhar para o céu. E eu entendo que esse olhar para o céu, Emerson, eu reflito muito de olhar para o céu, que é olhar para o nosso coração, para nós próprios, e enxergar aquilo que temos que melhorar enquanto seres humanos e pôr em ação a tempo. E não olhar para a nossa mente dual, como você bem lembrou, mas sim a nossa parte mais elevada, mais consciencial, que todos nós temos e que podemos olhar para ela, e não só olhar, mas viver algo disso, porque nesse mundo em que vivemos, onde há muitas sombras, há muitas trevas, segundo sábios e sábias de todos os tempos, é o terreno mais propício e mais fértil para seres humanos de valores, ou seja, é darmos a nossa batalha. Então eu gostaria que você falasse um pouco desses aspectos na sua mensagem final, para encerrarmos então esse nosso podcast de hoje. Não, perfeito. Eu me lembro de um pensamento, uma frase que é atribuída a Pitágoras. Se a gente quer ter boas ideias, a gente precisa estar rodeado de boas imagens, né? Penso que esse filme é um dos que, entre tantos, né, pode nos trazer essas boas imagens. Talvez a gente se acostume um pouco a dar muita importância ao Scar, dar muita importância a essa postura indolente. A gente talvez veja com muita ênfase a figura de reis tiranos. Mas vale lembrar que esse olhar para o céu estrelado que você trouxe, né? É lembrar da tradição e lembrar que existe, sim. Eu digo existe porque eu não quero falar disso como algo que passou, né? Existe exemplo na história de reis dignos, de reis que são responsáveis para com seu povo, que se entregaram para que pudessem alcançar de alguma forma harmonia, sabedoria, paz, serenidade. E se num primeiro momento, num olhar muito rápido, isso não salta aos olhos, mas nossa imaginação pode nos levar a isso. E penso que obras como essa servem para alimentar esse nosso lado, por que não dizer esperançoso, de que isso pode ser conquistado, né? É muito fácil a gente ficar falando de imagens externamente, né? Mas eu não tenho nenhuma dúvida que aqueles que estão nos ouvindo
vão encontrar referências disso que nós falamos, dessas imagens que o filme traz dentro de si, né? A gente sabe o preço que a gente paga por nossa indolência, por nossa negligência, e não precisamos ficar com essa culpa, né? A gente pode se renovar, a gente pode se regenerar, a gente pode assumir o papel que nos digamos assim, esperado na vida, porque a natureza espera no sentido melhor da coisa, né? Ela não espera passivamente, ela espera ativamente porque ela nos dá todas as condições. Isso é inegável. Não existe um ser na natureza que não tenha todas as suas condições para desempenhar o seu papel, por mais duras que isso possa parecer, né? A gente às vezes tende a querer aquelas condições melhores possíveis, né? Mas isso é muito mais do nosso desejo do que da nossa realidade. A gente sabe que não existe perfeição no mundo e a gente tem que trabalhar por melhores condições de tudo que a gente quer, inclusive sobre nós mesmos, né? Sobre a condição de poder expressar aquilo que nós somos. Então, penso que podemos encerrar com essa imagem, né? Com essa imagem daquele que luta, com essa imagem daquele que, sim, por que não dizer, embora eu não goste muito dessa palavra, mas vamos usar, aquele que sofre, mas aquele também que renasce, aquele que enfrenta. A gente está falando disso possivelmente aí no chamado Dia das Crianças, mas vamos lembrar também que estamos no início de uma primavera, que nos convida, nos convoca a um renascimento, né? E vale lembrar mais uma vez essa imagem desse fogo purificador, né? Por que não queimar essas velhas formas no fogo do nosso coração e deixar que os novos ares, eles entrem e a gente possa estabelecer, não sem luta, com muita luta sem dúvida, mas estabelecer uma nova forma de ordem dentro de nós mesmos e poder oferecer isso aos demais, né? Porque Simba não é rei para ele, né? Ele é rei para os demais. Ele está ali cumprindo um papel, assim como Mufasa, né? E que ensinou bem logo no início que ele está ali para servir, né? Ele não está ali para fazer o que ele quer, ele está ali para fazer o que é preciso. E o ser humano tem esse potencial. E a gente sabe também, da mesma forma, as dores que a gente sente, a gente sabe como a satisfação do dever cumprido, né? Como o êxito, como aquele enfrentamento, quando a gente sai de uma prova e sai vitorioso, isso agrega, sem nenhuma dúvida, satisfação também, o verdadeiro prazer, né? De termos combatido o bom combate, e que esse filme possa inspirar aí a todos, aos que já viram muitas vezes. Penso que nunca é demais poder revê-lo e se alimentar dessas boas imagens, para que a gente possa ter, sim, boas ideias. Dessa maneira, encerramos então o nosso podcast de hoje. Lhe agradeço novamente a presença, Emerson, e claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Danilo. Muito obrigado a todos que estão dedicando seu tempo a ouvir essa conversa e que possamos todos nos inspirar cotidianamente. Muito obrigado e até uma próxima. Que assim seja, Emerson. Até a próxima. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar também o nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Beethoven e chama-se Sinfonia número 8, Allegro Vivace.